Boa noite a todos. Que alegria estar aqui, ver os rostos amigos, alguns novos. É sempre bom matar a saudade de todos, não é? A gente se sente abraçado quando chega aqui. É o tipo da coisa, se você está sentindo carente, vá ao centro. Que aí todo mundo abraça e a gente fica num estado de graça, vamos dizer assim. Não é? Então, muito obrigada por essa oportunidade do reencontro, a oportunidade de nós compartilharmos esse estudo que foi baseado num texto que está no livro Jesus no Lar. Esse livrinho aqui maravilhoso, que são passagens, são conversas. Vamos nos imaginar toda noite sentados lá na casa de Simão Pedro, conversando com Jesus. E assim a gente, com aquelas dúvidas do dia a dia, né, Jesus vem nos dar resposta. Olha que delícia. Esse livro foi escrito em 1950, é a psicografia de Neio Lúcio. E a gente vê quanto atual, porque ele está escrevendo para a gente, não é? Então as nossas dúvidas permanecem. E a outra sugestão que a gente sempre dá para esse livro é o Evangelho no Lar. Principalmente quando a gente tem jovens e crianças, porque é muito mais fácil visualizar a lição, porque o autor vai descrevendo todo aquele ambiente, todo aquele espaço, aquele encontro, e a gente acaba se envolvendo e se sentindo lá, do ladinho de Jesus, escutando aquelas histórias. Então, o nosso texto hoje é o texto número 3, e é dia de confissão, que aí vocês vão saber porque que eu escolhi o texto 3. E o texto 3, o capítulo 3, o título é Explicações do Mestre. Então, nessa noite, estão lá conversando, e Sara, esposa de Benjamim era o criador de cabras, e eles estão lá conversando, e Sara diz para Jesus assim, olha, nas minhas palavras, claro, né? Eu já ouvi falar sobre o reino de Deus, eu escuto assim, eu tenho ouvido as suas pregações na beira do lago, eu tenho acompanhado todo esse trajeto, mas eu me pergunto, eu gostaria muito de ser fiel a esses princípios, mas eu ainda não consigo, por exemplo, desculpar certas ofensas. Eu ainda não consigo não ser egoísta. Eu ainda não consigo perdoar aqueles que me ofendem. Ai, como eu sou apegada aos meus bens, à minha família. Aí chega o ponto da confissão. Foi aí que me tocou esse texto. Porque quantas vezes, com todo o estudo, né, ao longo desses anos, estudando, trabalhando, e eu me pego com essa mesma pergunta de Sara. Não acredito que com todo esse conhecimento eu ainda penso isso. Eu ainda faço isso, eu ainda reajo dessa forma. E eu digo, nossa, eu preciso estar mais pertinho de Sara, para ver se eu encontro, assim como ela, essa resposta. Porque, confesso para vocês, não é má vontade, não. Mas é que de vez em quando a gente se pega repetindo coisas que a gente imaginava que já tinha passado, não é? Mas a vida nos traz aquelas lições no dia a dia para testar, para ver se realmente a lição foi aprendida, assimilada, e a gente já está pronto para exemplificar. E a leitura inicial não podia ser mais perfeita, né? Nós somos sempre um exemplo para alguém. Eu me lembro, há 500 anos atrás, logo que começou o Facebook, a Bic escreveu para mim assim, eu estou seguindo vocês. Ai, meu Deus, que responsabilidade! Meu Deus, mas é assim mesmo, a gente é exemplo e a gente não se dá conta que a gente pode influenciar na vida das pessoas. Então, o que a gente quer é influenciar bem. E aí, quando a gente se pega, né, ainda repetindo essas coisas, vamos entender que faz parte do nosso nível evolutivo, sem dúvida alguma. A gente não vai ficar aqui se maltratando, mas é momento de reflexão. Então, o nosso estudo de hoje não é um estudo de cobrança, é um estudo de reflexão mesmo, sabe? Aquele nosso momento Santo Agostinho. Essa é a nossa intenção hoje. Então, a gente vai voltar aqui no texto e
e continuar ouvindo Jesus, porque Sara pergunta isso, não é? Como é que eu ouvindo isso tudo, eu ainda não consigo ter plenamente a ideia do reino de Deus dentro de mim? E aí ela complementa assim: sou apegada aos meus bens, ciumenta de tudo que aceito como propriedade minha. E aí ela continua falando mais um pouquinho. E aí Simão Pedro dá a opinião dele em relação a qual seria a resposta. A esposa dele também fala alguma coisa, mas a gente quer ouvir Jesus, não é? E Jesus pergunta para ela: Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras. Como procedes para conservar o leite inalterado, puro no benefício doméstico? E ela responde: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração do homem. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-los. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus. Somos nós. Porque dentro de nós ainda existe, por todo o conhecimento que a gente já tem adquirido, apesar de todo o conhecimento que a gente já adquiriu, ainda existe coisas dentro de nós que precisam ser aprimoradas, purificadas, limpas, né? Como ele fala, que nós possamos retirar desse nosso vaso essas sujeirinhas que vão contaminar todas as outras coisas novas e boas que estão chegando para nós. É isso que Jesus está nos dizendo. Aí acabou a palestra. Ela perguntou, ele respondeu, agora já sabe a resposta em casa. Seria assim? Quantas vezes a gente já recebeu a resposta, né? Mas a gente, como está nesse processo de aprendizado, às vezes a gente precisa de passos, né? De receita, de como chegar lá. E é claro que a gente vai buscar nos nossos espíritos, com os nossos espíritos amigos, a resposta. E nós buscamos naquele espírito que a gente já tem até certa intimidade, né? Porque a gente acompanhou ele chegando no nosso lar, depois de ter saído daquele sofrimento no umbral. A gente acompanhou ele assim em várias etapas. A gente está acompanhando, né, o progresso dele, para quem está conhecendo agora os livros, que é André Luiz. E a gente encontrou essa mensagem nesse livrinho aqui. Olha que delícia. É um livrinho com mensagens diárias, pequenininhas. E André Luiz nos traz aqui, no capítulo 15, uma receitinha de bolo para nós nos renovarmos. Porque essa limpeza do vaso de que Jesus fala é a nossa renovação, não é? É a gente substituir aquilo que não está bom pela mensagem nova, pelo aprendizado novo. É assim, a gente imaginar a jarra de água que está suja, a gente coloca debaixo da torneira e deixa correr água limpa. E deixa correr, até que toda a água suja saia e a gente encontra só a água limpa. É essa a nossa renovação. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma de chegar lá, de deixar correr essa água limpa, mas é preciso abrir a torneira, né? Para que essa água nova comece a chegar no nosso coração, na nossa mente, clarear a nossa mente, iluminar o nosso coração. Então eu tinha um PowerPoint lindo para mostrar para vocês, mas que ficou em casa e eu não consegui acessar aqui. Então cada um vai usar a própria imaginação e a gente vai seguir esse caminho que André Luiz nos dá. Então o nome do texto é Para Renovar-nos, é o item número 15, para quem quiser adquirir o livro.
E ele começa assim: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. É muito bom uma vida sem problema, tudo tranquilo, tudo muito em paz, tudo muito sossegado, né? Mas quando a gente está nessa coisa parada, parece que a gente não anda. A gente ainda precisa desses empurrões, porque quando está tudo muito bom, está tudo muito bem, a gente acaba ficando na zona do conforto e a gente não faz aquele esforço para buscar coisas novas, para se aprimorar na maioria das vezes. Então, o que é que a vida faz? A vida nos traz situações para nos fazer pensar. E os problemas, na realidade, eu vou desligar só um pouquinho aqui para proteger ele. Eu sou abusada mesmo, viu? Para nos fazer rever conceitos, rever a nossa posição na vida, as nossas atitudes. Então, o problema, ele é um instrumento, na verdade, para o nosso crescimento. Ontem o Yuri estava falando para a gente sobre a dor e hoje eu vim falar um pouco sobre o problema. Aí a gente junta o problema com a dor do Yuri e a gente vê que tudo é lição da vida. Tudo é oportunidade de crescimento. Então, não tem um problema que não possa ser resolvido. E é uma oportunidade até de nós exercer. Tem um mosquito aqui. É brincadeira. É o problema. É o problema. Não, esse é o problema. É o problema pequeno do mosquito. E aí, o problema, até do mosquito, que se a gente... Pensa bem, quando a gente está mal-humorado, até o mosquito perturba. Mas quando a gente está bem, o mosquito passa, a gente passa a mão e tudo bem. Mas tu vê como... não é, Denise? Mas veja, assim, com o problema a gente tem oportunidade de exercitar a nossa inteligência para resolver o problema, a gente tem a oportunidade de avaliar como andam as nossas emoções, qual é a nossa capacidade de enfrentar o que a vida nos traz. Então, quando nós vemos, e ainda por cima, a gente sabe que nada é por acaso, né? Os problemas não caem na nossa vida assim, eu escolhi o fulano, pá, e o problema cai na nossa cabeça. Eles são resultados das nossas escolhas passadas, são resultado das nossas escolhas presentes, são consequências simplesmente. Então, o que a gente fez, que precisa ser corrigido, a gente pega e resolve, corrige, né? E vai caminhando para frente. E assim, os problemas vão acontecer, vão ser problemas diferentes. É engraçado que quando a gente fala com os pais na evangelização, né, a gente diz assim, quando é pequenininho é tão bom, aí cresce mais um pouquinho, é tão bom também, mas tem problema, aí na outra idade também tem problema. Os problemas só mudam de idade, mas sempre vai ter algum problema, sempre vai ter algum desafio, né? Então é melhor então mudar a palavra para desafio, que a gente fica muito mais encorajado de enfrentá-los. E aí, com o problema também, com os desafios, uma coisa importantíssima que a gente aprende é a compaixão. Porque agora a gente sente a dor, e quando a gente sente a dor, a gente entende a dor do outro. Então, olha quanto aprendizado nos desafios da vida. Então, esse seria o primeiro passo para a nossa renovação. Aí, André Luiz continua. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências dele, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. É claro que a gente não vai ficar, né, se culpando, arrastando corrente, porque a gente cometeu algum erro. Mas é importante que a gente assuma a responsabilidade, assuma as consequências das nossas atitudes, resolva os problemas e siga em frente. A questão é não parar, é assumir a responsabilidade. E quando a gente enxerga realmente, a gente assume, toma atitude em relação àquilo que nós fizemos, é o nosso caminho com mais certeza, com mais confiança em direção ao Pai, em direção a Jesus, porque nós estamos nos trabalhando interiormente. Quando a gente percebe que a gente está mudando de atitude,
estamos sendo mais humildes em relação aos nossos erros, né? Porque a nossa grande dificuldade de assumir como foi que a Bíblia falou? O pé na jaca, foi? Botar o pé na jaca. Uma palhaçada dá no mesmo também. Quando a gente enfia o pé na jaca, a dificuldade de nós assumirmos é porque o nosso orgulho ainda é muito grande e é difícil assumir o erro. Só que com esse tempo que a gente perde criando coragem para assumir o erro, é tempo que a gente está perdendo para corrigir o erro, se harmonizar com quem está em nossa volta, se harmonizar com aquele que a gente machucou, que muitas vezes foi até de maneira não intencional, né? Porque às vezes a gente fala num tom e não era a nossa intenção, o outro interpreta equivocado, acaba criando um conflito, um mal-estar, e passa o tempo e a gente nem se dá conta mais por que a gente brigou. E a gente vai percebendo que esse orgulho vai diminuindo, né? E a gente vai se tornando um pouquinho mais humilde quando a gente deixa de perguntar a Deus por que eu? Por que isso aconteceu comigo? E a gente começa a perguntar o que eu tenho que aprender com isso que aconteceu comigo. É o nosso, assim, é uma virada na nossa capacidade de entendimento da própria vida. O que é que a vida quer me mostrar com isso que está me acontecendo? E quando a gente diz assim, por que eu? É tipo assim, por que eu? Podia ser com o meu vizinho, que eu não gosto, podia ser com o meu colega de trabalho, que eu detesto. Por que comigo? Olha que posição pretensiosa, né? E a gente não se dá conta disso. Por que eu? Como se a gente estivesse perguntando para Deus. Escuta, não é? Tomando atitude com Deus, tomando satisfações com Deus. Por que eu? E quando eu estava fazendo esse estudo, e nessa questão do porquê eu me lembrei muito de André Peixinho, que foi um grande trabalhador espírita da Bahia, presidente da Federação Espírita Baiana, e ele dizia assim, tudo que nos acontece, eu tenho isso anotado num pedacinho de papel no meu computador no trabalho, tudo que nos acontece é justo, merecido e necessário. O que eu necessito vai me acontecer. São só 3 coisinhas. Então não existe injustiça, não existe casualidade. O que a gente tem que fazer é pegar aquilo que nos acontece e tirar o melhor proveito disso. Aí a gente vai para o terceiro passo. É justo, merecido e necessário. Tudo que eu necessito vai me acontecer. Então estejamos preparados, porque tudo que nós necessitamos vai nos acontecer. Estando preparado para isso, a gente encara qualquer coisa. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. Nossa, o tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Quando a gente pergunta qual é a coisa que a gente mais fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Sinal que é o que a gente tem menos. Se a gente tem menos, é o que a gente tem de mais precioso. Mas aí a gente pega essa preciosidade e gasta em ruminação. Fulano me falou algo que eu não gosto, eu fico lá uma semana com aquilo na minha cabeça, quando eu podia estar usando essa energia para alguma coisa produtiva para mim mesmo. Mas não, eu estou lá. Por que fulano falou isso para mim? Por que fulano disse isso? Logo eu, porque eu. Por que fulano falou isso para mim? É muita perda de tempo e vai nos levar a desarmonia emocional, desarmonia mental mesmo, porque vai gerando um cansaço, vai gerando uma exaustão. Consequentemente, com a nossa desarmonia interior, nós vamos sintonizar com espíritos na mesma situação e quando a gente vê, tem aí um monte de macaquinho pulando na nossa cabeça, completamente desorientado. Muitas vezes é assim que começa uma obsessão simples e acaba sendo, na verdade, uma auto-obsessão. Porque às vezes o outro nem sabe o que a gente está pensando e a gente está aqui. Martelando, 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 e ainda por cima enviando essas vibrações para o outro. É por isso que ele diz, aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. O que o outro falou
Só ele sabe por que falou. Agora eu vou aceitar ou não. Agora, se eu aceito, e aí, além de aceitar, fico ruminando, revendo essa mágoa por muito tempo, se transformando isso numa ideia fixa, eu estou criando uma auto-obsessão. Eu estou criando, no final, doença, até doença física. Porque a gente sabe que tudo começa no pensamento, isso se instala no nosso perispírito e acaba sendo transferido para o nosso corpo físico. Então, são as úlceras, as dores de cabeça, as enxaquecas que a gente não sabe por que tem. E que precisa ser, não é? A gente precisa analisar, por que será que eu estou sentindo isso? Estava tudo tão bem e de repente eu fiquei assim. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, ele vai explicar o fenômeno da ideoplastia. Fica aqui mais uma sugestão de leitura, em que ele explica que a energia do pensamento constrói. Vamos lembrar que o nosso pensamento é plástico. Então, a gente fica nessa vibração, a gente está construindo uma série de coisas em nossa volta, criando essa psicosfera que desarmoniza toda a nossa condição física, inclusive, né? Então, a gente acaba ficando hipnotizado por esses pensamentos e não sabe porque está tão infeliz. Mais adiante, em A Gênese, Kardec nos fala: o perispírito fica impregnado pelo pensamento que transmite. É por isso que a aparência de cada um de nós revela o conteúdo das ideias que alimentam os nossos desejos. A alegria aumenta o brilho dos olhos e a raiva interna envelhece precocemente. O desânimo nos arqueia os ombros e fazer o bem eterniza a juventude. A gente vê isso nas pessoas que fazem o bem, né? Não importa a idade que tem. É uma energia, é um olhar brilhante, é um sorriso que nos transmite um bem enorme. Em compensação, aquele que está sempre carregando aquele peso, ninguém consegue ficar muito tempo junto. Então, isso é uma grande lição para a solidão, por exemplo, né? Um dos grandes problemas no mundo, na sociedade, é a solidão. Agora, se a gente quer ter alguém ao nosso lado, a gente tem que ser boa companhia, né? Então, uma pessoa que está sempre mal-humorada, com os pensamentos sempre carregados, não se torna boa companhia. Ninguém quer estar do lado. Então, o resultado, com certeza, vai ser uma grande solidão. Queria citar só mais um item do livro A Gênese. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Olha a responsabilidade que a gente tem com o nosso pensamento. E é uma questão de exercício, porque é muito comum a gente começar numa linha de pensamento, principalmente quando a gente está irritado, aborrecido, magoado, e aquilo vai crescendo, 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 crescendo. Quando a gente perceber isso, tem que interromper o curso do pensamento, substituir, como Joana de Ângeles nos ensina, substituir por alguma ideia nova, melhor, abrir um livro, abrir o Evangelho, fazer uma oração, mas cortar esse círculo vicioso que está ali dominando a nossa mente. Mais um passo. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Ou seja, que a gente tenha capacidade, a gente possa dizer plenamente: eu fiz isso consciente do que eu estou fazendo. Eu falei isso consciente do que eu estava falando. Porque é muito fácil, né, falar, fazer e depois dizer: puxa vida, eu nem pensei e já falei. Só que na hora que a gente fala, já foi, né? A palavra, o vento leva. Então, isso tudo que a gente está falando é a condição ideal, tá? É aquilo que a gente quer chegar. São as formas, são instrumentos para a gente chegar nesse ponto. Não é para ninguém ficar aqui se machucando: eu não fiz, eu não sei, já falei. Já falamos, todos nós já falamos, ainda vamos falar. Mas são apenas instruções que a espiritualidade nos dá para a gente viver uma vida melhor, mais tranquila. Então, é ter essa consciência, pensar assim, a gente fala, na maioria das vezes, o que a gente precisa é parar por
Conta até 10, conta até 20, conta até 30, conta o que for necessário. O que a gente precisa é contar um pouquinho para dar tempo de refletir, engolir aquela coisa que ia sair indevidamente, e aí a gente pensa 2 vezes, e talvez a gente vá falar a mesma coisa que queria falar antes, mas já fala num tom diferente, usando palavras mais agradáveis, evitando grandes problemas, né? Problemas que ficam aí rolando. Isso, e a gente sabe que, por exemplo, isso é muito comum na família, porque na família a gente tem intimidade, então a gente fala. E ainda acha que o outro, como é da família, é alguém que nos ama, tem a obrigação de aceitar. Mas justamente porque é alguém que nos ama, a gente deveria ser mais cuidadoso, não é? Nós somos muito engraçados. A gente faz justamente com quem a gente ama aquilo que a gente não faz com estranho. Que coisa louca! Somos nós, é assim mesmo. Aí é por isso que ele diz, olha, não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o quanto possível. Então a lição aqui não é achar que daqui para amanhã eu estou perfeito. Vou seguir todos os passos do André Luiz, daqui a 1 mês eu garanto para vocês que eu estou perfeita. Claro que não. Mas é não parar, é o esforço constante, é aquela vontade de fazer o melhor sempre. E a gente sabe que essa palavra esforço, eu sempre falo isso, a palavra esforço ela é muito forte no espiritismo, né? Porque o bom espírito é aquele que faz o esforço de melhorar-se, de reduzir as más tendências. A gente procura, em toda a literatura, tem sempre a palavra esforço. Por que a gente não vence os vícios? Porque a gente não faz o esforço necessário, não é? Então, é o esforço, é a vontade de fazer o melhor. Quando a gente faz, se o meu 100% é caminhar 10 passos, são 10 passos, esse é o meu 100%. Eu já estou dando o meu melhor. Para outra pessoa, pode ser 100 passos, mas o importante é que eu faço, quando eu dou o meu melhor, eu estou dando 100%. E isso varia de pessoa para pessoa, então a gente não pode exigir do outro também aquilo que a gente não quer pra gente, não é? E isso, mais uma vez, isso vai nos ensinar compaixão, compreensão. A gente vai entender o porquê que a gente não faz pro outro, porque a gente não quer que faça pra gente. E assim, esse esforço é aquilo que Jesus nos fala, vai e não peque mais. A gente passa por situações, somos ajudados, e Jesus está sempre nos dizendo, vai e não peque mais. Então, esse vai e não peque mais é o nosso esforço de fazer o melhor a cada situação que nos aparece. E aí nós vamos para mais uma etapa. Simplifique seus hábitos. Eu achei engraçado porque é o que tem de menor em todo o texto. Simplifique seus... É tão simples que só tem 3 palavras. Aí a gente pensa que a pessoa simples, né, aquela pessoa que anda assim tão simples, não tem um botão na roupa para não parecer que é vaidade, né? O cabelo assim de qualquer jeito, não, é porque eu sou muito simples. Não tenho nada, não uso nada, nem brinco, porque eu sou muito simples. A minha casa só tem isso porque eu sou muito simples. Isso é uma ideia equivocada, né? Porque a simplicidade que aqui se fala é uma simplicidade muito mais profunda, é uma simplicidade de coração, uma simplicidade do pensar em relação ao outro. É aquela capacidade de ver o bom, o belo nas menores coisas. Ser capaz de realmente chorar quando precisa chorar. Ser capaz de estar próximo ao outro, se abrir, ser aquela pessoa que entende, né? Entende o outro e se coloca numa posição sempre de servidor perante ao que o Pai nos oferece. E Jesus é o nosso grande exemplo de simplicidade. Ele é o nosso exemplo de tudo, na verdade, não é? Mas aqui, citando especificamente a simplicidade, olha a grandeza de Jesus. E ele nunca fez nada de forma que rebaixasse o outro. Nenhuma das vezes que ele ensinou alguma coisa, o seu ensinamento colocava o outro lá embaixo. Jamais. Então ele vai ser sempre o nosso grande exemplo do que é a simplicidade.
Então é preciso tirar essa simplicidade da vida material, dessa imagem que a gente tem de fora, para trabalhar essa simplicidade interior. Agora vem outro momento de confissão. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Aí a gente vai lá para a saída da 95, tudo da área, né? Ali na rampa da Ivisdale, você entrou na fila lá em Allendale. Quando está subindo a rampa, vem alguém e te corta. Todo o ensinamento de 20 anos de espiritismo Pra cucuia. vai pra cucuia. Sobe aquela irritação, sabe, sem fé. Você atreve a fazer isso comigo? Ainda não consigo. Foi aí que eu fui lá buscar a Sara. Foi aí que eu me vi na situação da Sara. É tanto tempo estudando. Eu ainda me irrito com isso. Ainda perco energia e serenidade no pensar numa situação dessa. E a Santa Terezinha, hein? Imagina. Imagina se não fosse. Que perigo. Então, a gente ri, a gente brinca. Mas é essa irritação do trânsito, é a irritação com aquele outro que passou, sabe aquela toalha molhada que fica em cima da cama, que toda esposa detesta? A pasta de dente enrolada do jeito que o outro não gosta. Olha quanto desgaste. Aí nós fomos lá no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, reencontrar o Bellarmino Bicas. Alguém aqui conhece o Bellarmino Bicas? Pois é, né, Mel? Você conhece também, né? Você também faz a conta dele? Intimamente. Pois é. A gente se reconhece no Bellarmino Bicas. O Bellarmino Bicas, ele encontra Humberto de Campos no plano espiritual e ele sabe que Humberto está escrevendo, né, trazendo informações para nós. E ele pede a Humberto que traga a história dele para nós, porque ele acha que vai nos ajudar. E olha, eu digo que vai mesmo. Serve para muita reflexão. Bellarmino Bicas, ele desencarnou aos 58 anos, quando ele deveria desencarnar aos 80. Ele era um grande trabalhador espírita, dedicado, mais de 20... Alguém se reconhece? Mais de 20 anos trabalhando, né, no espiritismo. Uma pessoa assim ótima, uma pessoa ótima, era muito boa pessoa. Mas ele se irritava por tudo. E ele começou a fazer criou, né, um relatório das irritações dele. Então é muito engraçado, depois vocês pegam um livro, eu acho que tem um livro aí na livraria, ele vai relacionando, por exemplo, o que eu observei, a coisa que menos o irritou foram os netos, que ele se irritou somente 11 vezes. Mas com a nora, com o genro, ele se irritou 1.709 vezes. Vou citar alguns para vocês. Olha só, vou citar os números maiores. Ele se irritou 1.614 vezes com a esposa. Olha os maridos ali e as esposas. 1.333 vezes com os colegas de trabalho. 1.089 vezes por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Sabe quando a gente chega para comprar alguma coisa que a pessoa não olha para a gente se irrita? Pois é, tem que colocar ele no record. Conclusão. Somando todas as irritações dele, ele somou 16.386 exasperações inúteis. Isso que matou ele? Quanto tempo isso? Isso deu, olha, essas exasperações somam 7.300 dias de existência. Qual a tristeza dele ao chegar no mundo espiritual e descobrir que foi um suicida indireto? Não precisa desesperar, até que te corrigir. A gente não está nessa vida, dá para melhorar, dá para retomar. Mas isso é fato. Mas isso é fato. Olha o que nós falamos anteriormente do pensamento. Olha o que nós falamos que está lá na Gênesis sobre o perispírito, desses fluidos.
penetrando em nosso perispírito, vão se transferir para o nosso corpo físico, isso vai se transformar numa doença. E a gente pode estar antecipando a nossa partida por esses momentos inúteis, por essas irritações inúteis. Eu vou até mudar de caminho, eu vou começar a ir pelo lifestyle. Porque, olha, não é para pensar? Ele fala, assim, é até mesmo divertido, né, a maneira com que ele conta, mas é muito sério. Olha que ele diz assim: conte meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus. Explique ao pessoal da terra que mau humor também mata. Eu acho que vai ser a única coisa que o povo vai lembrar. Mas tem mais um. Nós temos mais 2 passos que a gente vai passar aqui rapidinho do André Luiz. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Nessa nossa caminhada, muitas vezes, a gente está com o coração apertado, entristecido, está confuso, e a gente precisa de uma voz amiga, a gente precisa de um coração amigo. Às vezes não precisa nem da voz, né? A gente precisa do ouvido. É para isso que o atendimento fraterno, muitas vezes, nos socorre nisso. Se a gente não tem um atendimento fraterno na casa espírita, a gente tem um amigo que a gente confie, que a gente possa desabafar. E esse desabafo é para falar de nós. Porque se for para falar do outro, é fofoca. Né? Então a gente busca alguém que a gente confie, que a gente possa desabafar, porque às vezes a única coisa que a gente precisa é falar. E quando a gente fala, a gente se escuta. E nesse nosso escutar, a gente se dá conta da situação e muitas nuvens se dissipam nesse momento. Então é encontrar alguém que a gente confia, a própria psicologia recomenda isso, que a gente busque sim essa pessoa que nos dê essa atenção. E claro que tem que ser uma pessoa amiga, porque você está abrindo seu coração, você está falando das suas intimidades, tem que ser uma pessoa que você confia, senão vai sair por aí falando das suas intimidades. Não é? Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Olha que esse livro foi escrito em 1950. Eu acho que nessa época os maiores problemas eram as bebidas e as drogas. Hoje nós temos a internet, nós temos os jogos, nós temos tantas coisas que são usadas como fuga da realidade, que quando a gente volta para a realidade, se tenta escapar dessa forma, a realidade está muito pior. É um complicador muito maior. Então, os estragos são muito maiores. No momento de conflito, de aflição, de angústia, de desespero, que nós busquemos o alto, que nós busquemos o Pai, que nós busquemos Jesus, que nós façamos uma oração, uma meditação. A gente sabe, é muito comum a gente falar dos espíritos obsessores e a gente esquece a quantidade de espíritos amigos em nossa volta. Nós temos espíritos amigos, nós temos espíritos familiares, nós temos os nossos guias espirituais, nós temos o nosso anjo da guarda. Então, não é fugir, é trazer mesmo, é momento de enfrentar. Então a gente vai buscar todo o suporte que tem à nossa disposição e utilizar, pedir, ser humilde o suficiente para pedir ajuda. Estou em momento de desespero, quero ajuda. E a ajuda está lá. E não muito por acaso, olha o que eu achei, a gente está lendo o livro Sublime Expiação para o nosso clube do livro, e ontem eu li isso que eu achei, nossa, exatamente isso, rapidinho. Deus conhece todas as constrições que afligem os espíritos e dispõe de recursos para saná-las no momento próprio. Vitor Hugo nos fala isso. Então, não há que desesperar. A solução virá sempre. Mas a gente precisa se conectar com o alto também,
para perceber e entender de que forma a ajuda está nos sendo trazida. Não é verdade? Lembre-se de que você é um espírito eterno e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Nós temos muito mais do que a gente imagina, a gente tem muito mais apoio do que imagina. Então é preciso buscar essas ferramentas que estão à nossa disposição. Eu trouxe aqui um texto de André Luiz. Toda a literatura espírita nos oferece as mais diversas receitas para a gente enfrentar esse caminho. E aí muita gente diz assim, não, mas já que é para falar de espírito eterno, eu não vou fazer agora para fazer na próxima, não é? Só que é o contrário. Quanto mais a gente joga para a próxima, vamos imaginar que a gente está na escola e a gente resolve não prestar atenção e a gente perde o ano. Tudo bem que a gente vai poder repetir, tudo bem que a gente vai poder, na próxima encarnação, fazer o que a gente fez nessa. Mas nisso que a gente adia, a gente também adia a felicidade, a gente também adia a tranquilidade. Aí a gente volta àquela palavrinha do esforço. Já que a gente está aqui, vamos fazer agora. Não vamos deixar para amanhã, que a gente pode fazer hoje. A gente aprendeu isso quando criança, né? Então, não é uma questão de ter pressa para resolver as coisas. É uma questão de não perder a oportunidade. No que a situação chega na nossa vida, aproveitar essa oportunidade para aprender, para mudar, para transformar, para crescer, para servir. Então, não é pressa. É utilizar o que está sendo nos colocado à disposição para o crescimento. Então, ter essa consciência, não é? De que é importante nós não nos atrasarmos. Porque prorrogar significa, ok, olha, eu poderia estar graduando já está desfrutando do que essa graduação pudesse me oferecer, eu vou deixar para o próximo ano. Não, vamos fazer agora. E aí a gente vai voltar para Jesus. Quando ele nos diz assim, ele está lá, né, ele deu toda essa informação para Sara e para todo mundo que estava lá. E aí o texto continua. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição humilde, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Então, que nós possamos limpar esse nosso vaso, nos renovando a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade que surja, para que quando esse orvalho cai em nós, seja sempre um diamante. Muito obrigada. Muito obrigada por essa palestra tão inspiradora e divertida, adorei. Muito para refletir. Então vamos para a nossa segunda parte, nos despedindo do pessoal da internet. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós aqui.